Olá, o meu nome é Manuela Salme Coelho, sou graduanda de Odontologia pela Universidade Federal de Santa Catarina, membro do COB UFSC e atualmente bolsista PIBIC. Hoje eu vim apresentar coisas que só o COB ensina. O tema dessa apresentação é o Online Doc Translator. Para acessar essa ferramenta, você pode utilizar o link que aparece na tela ou este QR Code. Mas, Manu, para que serve essa ferramenta? Ela é uma ferramenta de tradução automática que preserva a formatação original de um documento. Mas por que isso é relevante? Bom, durante o processo de revisão, os autores podem se deparar com artigos em diversas línguas, incluindo o russo, o japonês, o alemão, o chinês, enfim. E a exclusão desses artigos pela barreira da língua não está indicada. Ou seja, mesmo que os autores não dominem determinado idioma, esses artigos precisam ser levados em consideração durante o processo de revisão. Para esses casos, nós da equipe COB UFSC indicamos o uso do Online Doc Translator. Para utilizar essa ferramenta, você vai descer a página e clicar em Translate Now, ou seja, traduzir agora, né? Aqui está em inglês o site. Depois disso, você vai fazer o upload, vai clicar em Upload File, né? E fazer o upload do documento que você deseja traduzir. Nesse caso, vamos traduzir uma revisão em coreano para português. E a referência dessa revisão se encontra aqui disponível para quem tiver interesse. Bom, agora precisamos selecionar de que língua para que língua nós vamos traduzir. Nesse caso aqui ele colocou o português, então nós precisamos corrigir essa caixinha. Então, nós vamos clicar nela, selecionar o coreano e clicar em traduzir. Essa tradução é feita a partir do Google Tradutor, mas a vantagem aqui é que ela é feita automaticamente e também mantém a formatação original desse documento. Aqui, depois de alguns segundos, vai aparecer esse link, né? E você vai clicar nele para fazer o download do documento traduzido. Então, vai aparecer um pop-up solicitando que você permita esse download. E aqui o documento traduzido com a formatação original mantida. Um comparativo de antes em inglês e coreano e depois em português. É interessante notar que, por mais que o artigo original mesclasse o coreano e o inglês, o Online Doc Translator ainda assim foi capaz de traduzir para o português. Então, ele também traduz a legenda de imagens. Essa legenda aqui, desse artigo, estava em inglês. E o Online Doc Translator traduziu para o português. Aqui mais um exemplo, né? Até mesmo os itens dessa tabela foram traduzidos. Aqui estavam em inglês e agora estão em português. Eu também trouxe um exemplo de tradução da língua alemã para o português. E como realmente a legenda e os itens, nesse caso de um flow diagram, né, também são traduzidos. Aqui um exemplo da língua chinesa, né, para a língua portuguesa. E é interessante notar que, por mais que fosse um alfabeto diferente, ele ainda assim foi capaz de traduzir. Aqui os itens dessa tabela também foram traduzidos, né? Aqui outra legenda. Mas então, reforçando, quais as vantagens dessa ferramenta em relação ao Google Tradutor? Ela promove uma tradução automática. Então, você não precisa ficar se preocupando em copiar e colar cada parte do texto, ir lá no Google Tradutor, enfim. Ela já faz isso automaticamente e acaba acelerando muito o processo. Fica mais rápido e prático. Ela também traduz imagens. Então, a legenda de figuras, gráficos e até mesmo os itens de uma tabela são traduzidos automaticamente.
também mantém a formatação original do documento. Então, não é necessário que os autores editem nenhum documento. Então, é bem relevante. E, por fim, possibilita o upload do documento traduzido para o gerenciador de referências. Durante o processo de seleção dos artigos incluídos, uma revisão, por exemplo, os autores podem fazer a leitura do documento já em português. Então, é muito prático. Mas você pode se perguntar como fazer esse upload para o gerenciador de referências. Hoje eu vou apresentar para vocês como fazer isso utilizando o Haiyan, que é o gerenciador que vocês aprendem com a equipe Core. Aqui está o link para vocês acessarem o Haiyan. Primeiro, vocês vão precisar abrir a revisão que vocês estão fazendo, né? E selecionar o registro da busca de vocês, que está em uma língua diferente. Então, aqui eu selecionei um registro que estava em chinês e vou mostrar para vocês como fazer o upload. Primeiro, nós vamos clicar em Upload PDF Full Text, em Add PDF Files, selecionar o documento que foi traduzido e enviá-lo. Vai aparecer essa caixinha aqui de Choose a File, tem que clicar nela e selecionar o documento traduzido. Clicar em Upload. E aí, para acessar esse documento traduzido, você vai pegar essa caixinha azul aqui do registro, descer ela e clicar nesse link azul. Então, ele tem esse triângulozinho aqui também. Mas é esse link azul que vocês vão clicar. E aqui, como esse texto vai aparecer para que seja feita a leitura durante o processo de seleção dos artigos. Agora, um aviso. Essa ferramenta, assim como outras, permite traduzir um texto do português para o inglês. Porém, isso não é recomendado. Eu trouxe uma notícia recente de um aluno que foi acusado de plágio. Nesse caso em específico, o aluno conseguiu comprovar que as acusações eram falsas, mas serve de alerta para os demais, de que não necessariamente esse é o uso mais adequado dessas ferramentas, e sempre que for necessária uma tradução, cabe aos autores revisarem esse texto antes de uma possível submissão para uma banca, para uma revista, enfim. Além de traduzir o documento, esse domínio também possui outras funções que podem vir a ser úteis, como converter um PDF em Word, dividir um PDF, converter um PDF a uma imagem, fazer a contagem de palavras de um documento e até mesmo comprimir uma imagem a 90% do seu tamanho. Essas funções não eram um tema da apresentação de hoje, mas elas são, sim, relevantes e podem vir a ser úteis. Eu deixei aqui para vocês. Eu peço que, se alguém tiver alguma pergunta, me contacte pelo @cobufsc ou usando o e-mail da equipe, até mesmo pelo mundo também, né? Por fim, agradeço a todos pela atenção e desejo bons estudos.